Olá, estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos a esta aula. Eu sou a professora Joyce Martins, professora do componente de Língua Portuguesa, e esta é a aula de número 12 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a morfossintaxe, com foco na sintaxe. Detalhando este objeto, verifiquem aí que nós trabalharemos com os termos ditos essenciais da oração, sujeito e predicado, e observem, temos uma ênfase, um destaque do sujeito, porque nesta aula vamos focar, vamos centralizar a nossa fala na questão do sujeito, ok? Então, vamos iniciar mais esta aula. Ao longo deste módulo, desta primeira unidade do módulo, nós temos trazido alguns textos que abordam a questão do meio ambiente, da preservação ambiental, para ser a base do nosso trabalho e desenvolver o nosso conteúdo, correto? Então, nós vamos começar com mais um texto, né, uma notícia que fala aí sobre a COP28, que é uma reunião que reúne vários países do mundo para debater as questões climáticas. Entenda. COP28 avalia a ação de países contra aquecimento global. Cúpula de Dubai fará revisão do que foi proposto em edições passadas. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, reunindo representantes de cerca de 200 países e 70 mil pessoas. O encontro deve apresentar pela primeira vez um balanço global de como cada país está atuando para cumprir com o Acordo de Paris, quando as nações se comprometeram a limitar o aumento da temperatura da Terra em 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, pela primeira vez desde o Acordo de Paris, serão avaliadas as contribuições dos países para a redução do aquecimento da Terra. A análise servirá de base para a COP30, em 2025, quando o Acordo de Paris completará 10 anos e está prevista a adoção de novas medidas para mitigar o aquecimento da Terra. Então, vocês viram, né, através desse texto, que essa questão climática é algo que tem preocupado os líderes das nações ao redor do mundo, não é? Então, por isso que nessa primeira unidade elegemos este tema para debater com vocês através dos textos, mas, como nesta aula o nosso foco principal é a questão da sintaxe e do sujeito, então vamos começar agora a introduzir esses conceitos para vocês, tá bom? Então, olhem só. A maioria das orações é composta por duas partes principais. Foco nisso, a maioria das orações vai ter essas duas partes principais, tá bom? Uma nós chamamos de sintagma nominal ou sujeito e a outra nós chamamos de sintagma verbal ou predicado, tá bom? A diferença entre esses dois termos está na presença ou na ausência do verbo. Desse modo, o sintagma nominal não possui o verbo, é a parte da oração onde não está o verbo. E o sintagma verbal, como o próprio nome já diz, é a parte da oração onde vai estar o verbo, ok? E assim, gente, nesse sentido, me acompanhem aqui com essa oração que nós destacamos desse texto maior que nós vimos logo no início da aula sobre a COP28, né? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28, começou nesta quinta-feira 30 em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Tudo isso aqui é uma oração? Sim, porque temos um verbo. Que verbo é este? Começou. Então, se tem uma oração, eu posso, então, observar ali a presença do sintagma nominal e do sintagma verbal, tá bom? Então, vamos lá na nossa próxima tela. Vamos avançar. Nós temos, então, aqui que parte é o meu sintagma nominal? É justamente a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, a COP28. Tá? E o sintagma verbal começou nesta quinta-feira, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Note que, de fato, no sintagma verbal, ficou ali a forma verbal começou, né? E, professora, como é que eu faço para diferenciar um do outro? Bom, de maneira geral é o seguinte, quando você está diante de uma oração, como essa aqui que nós observamos aqui,
primeiro passo é identificar o verbo, que é justamente começou. A gente fez isso desde o início da aula. E uma vez que eu identifico o verbo, eu pergunto a este verbo o que, quem, né? Então, o que foi que começou nesta quinta-feira 30? O próprio enunciado vai te responder, né? O que começou foi a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Então, assim, eu encontro o meu sujeito, fazendo essa pergunta para o verbo. E uma vez que eu defino o que é sujeito, todo o restante da oração é predicado, tá bom, gente? Inclusive, o verbo faz parte do predicado, tá bom assim? Então, tenham em mente este passo a passo sempre. Estou diante de uma oração, já começo a querer encontrar o sujeito e o predicado, é o primeiro passo, tá bom? Claro que tem aí algumas orações que não tem sujeito, mas é uma pequena parte, tá? A maioria tem essas duas partes, tá? Então, agora que eu apresentei para vocês sintagma nominal e verbal, vou avançar. Vamos agora focalizar no sujeito ou sintagma nominal? Vamos lá, então. O sujeito é o termo sobre quem ou que se fala. Então, é como se fosse ali uma parte da minha oração sobre a qual, na verdade, eu irei falar, tá bom? Ele, então, corresponde ao meu sintagma nominal. Então, quando falarmos em sintagma nominal ou sujeito, entendam que estamos tratando da mesma coisa, tá bom? Então, sujeito é a parte da oração sobre a qual se fala, é a parte da oração sobre a qual o verbo se dirige, é sobre ela que ele fala, que ele aborda e assim por diante, tá bom assim? Então, avançando um pouco mais e retomando o nosso exemplo, olhem só, acompanhem na cartela, tá? Então, olhem aí. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas 2023, né, a gente já viu essa oração, começou nesta quinta-feira em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, correto? A gente já viu que para identificar o verbo, o que é que eu faço? Eu faço o quê? Eu identifico o verbo, né, para identificar o sujeito da minha oração. Primeiro ponto, identificar o verbo. E o verbo é começou, correto? Então, para a identificação do sujeito, eu faço a pergunta que ou que em relação ao verbo. Então, o que foi que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Então, nota que nesse processo eu encontro direitinho o sujeito. E aí, uma vez que eu defino o sujeito, é importante também definir qual que é o núcleo do meu sujeito. O que é núcleo, professora? Ora, núcleo é a palavra ou as palavras mais importantes dentro daquele meu sujeito. Então, nesse sujeito aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Qual seria o sujeito desta oração? Bom, vou aqui fazer um raciocínio com vocês. Se eu dissesse a das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28 começou. Você entenderia o que foi que começou? Você entenderia a mensagem? Provavelmente não. Agora, se eu dissesse conferência começou, com duas palavras, que é o verbo que é lá do predicado, e conferência, que é um substantivo que está dentro do meu sujeito, você passaria a informação principal e seria entendido. Então, conferência é a palavra mais importante desse meu sujeito, que é enorme, né? O sujeito é tudo isso aqui, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Mas o núcleo é uma única palavra. Conferência, a mais importante, que não à toa é um sujeito. Então, olha só que aqui interessante. Então, agora eu posso completar aquele quadro, né? Eu posso, então, diante de uma oração, fazer a identificação do sujeito. E o que eu faço para isso? Eu encontro o verbo da minha oração. Começou. E aí eu faço o quê? Para identificar o sujeito, eu pergunto o que ou quem para o verbo dessa oração. Então, o que começou? Ora, o que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28.
E qual é o núcleo desse sujeito? A palavra mais importante, a gente acabou de fazer o raciocínio, é conferência, tá bom? Então, gente, nunca se esqueçam desse passo a passo, desse raciocínio para encontrar o sujeito, tá? Define da oração o verbo. Para o verbo, você pergunta. E a resposta para a pergunta é o sujeito da oração, ok? E aí, para encontrar o núcleo desse sujeito, a palavra mais importante, você vai ali analisar e verificar qual é a palavra que, se eu retiro, perde o sentido total. Uma pista para isso é que, na maioria das vezes, o núcleo de um sujeito é um substantivo. Tá bom assim? E aí, agora que a gente já sabe encontrar o sujeito, que a gente já sabe que tem em cada sujeito uma palavra mais importante, que é o núcleo, nós vamos avançar. Vamos agora conhecer os tipos de sujeito, que é justamente a nossa classificação. O primeiro tipo é o que nós chamamos de sujeito simples. Vamos lá? O sujeito simples, ele tem apenas um núcleo, parecido, então, com aquele exemplo que a gente acabou de ver, daquele sujeito enorme, tinha só um núcleo, correto? Lembra disso. Sujeito simples igual a um núcleo, tá? Anota isso no teu caderno. Avançando, então, aquele exemplo com o qual eu venho trabalhando com vocês desde o início dessa aula pode ser classificado como sujeito simples, correto? Então, eu tenho essa oração diante de mim, eu identifico o verbo da oração e pergunto para esse verbo, né? É assim que eu identifico o sujeito. A identificação do sujeito é pergunta para o verbo, né? O que foi que começou, já que esse é o verbo da minha oração? Ora, o que começou? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023, COP28. Então, este é o sujeito da minha oração. Eu já sei que o núcleo desse meu sujeito, apesar de ser um sujeito bem grande, tem apenas um núcleo, que é conferência. Se esse meu sujeito só tem um núcleo, ele é de que tipo? Sujeito simples. Ok, pessoal? Sujeito simples, sujeito que tem apenas um núcleo. Avançando. Um outro exemplo, agora com uma oração mais curtinha. A natureza pede ajuda. Isto aqui é uma oração? Sim, porque tem aqui a forma verbal do verbo pedir. Pede. Então, já olhei para a oração e já fiz o primeiro passo, né? Que é perguntar para o verbo. Para perguntar para o verbo, eu preciso saber quem é o verbo, né? Então, eu pergunto aqui para o verbo. Quem é que pede ajuda? Quem é que está pedindo ajuda? Resposta para isso, a natureza. Pronto, encontrei o sujeito da oração. Aí eu olho aqui para esse sujeito, a natureza. Quem é que é o substantivo aqui? É a ou é natureza? Quem é que, se eu tirar, perde sentido? Se eu disser natureza pede ajuda, você compreende? Sim. Então, natureza é o meu núcleo. Se eu tenho somente um núcleo, como é que eu classifico isso aqui? Sujeito simples. Ok, nono ano? Então, eu posso avançar agora. E avançando, a gente vai conhecer um segundo tipo de sujeito. E esse segundo tipo de sujeito se chama sujeito composto, ok? E o sujeito composto tem esse nome porque é um sujeito que vai ter dois núcleos ou mais, tá? Então, um núcleo só, sujeito simples. Dois ou mais, sujeito composto, ok? Vamos aos exemplos, né? Fica melhor com exemplos. Fauna e flora são importantes. Isto é uma oração? Sim, porque tem um verbo. Então, aí eu posso começar o processo de identificação do meu sujeito. O que eu faço primeiro? Pergunto para este verbo. Então, pessoal, o que é importante, né? O que, entre aspas, quem são importantes? Quem é que são importantes de acordo com essa oração? Está aqui a minha pergunta. A resposta para isso está na própria oração.
fauna e flora. Então, fauna e flora são, aqui, né? Esse termo fauna e flora é o sujeito desta oração. E aí, gente? Agora eu quero saber de que tipo é esse sujeito. É simples ou é composto? Bom, vamos olhar aqui comigo com muita calma. Se eu tiro a palavra fauna, fica assim. E flora são importantes. Fez sentido? Não. Se eu tiro a palavrinha e, fauna, flora são importantes. Bom, fica uma construção estranha, mas ainda assim, o termo a qual o verbo vai se referir, os elementos sobre os quais o verbo está falando, estão aí. Ele está falando sobre a fauna e sobre a flora, né? Lembra do conceito de sujeito. Então, dá para entender a mensagem. E se eu tiro flora? Fica assim, fauna e são importantes. Então, notou que, neste caso aqui, o meu verbo está se referindo, está tratando desses dois elementos aqui, fauna, flora. E olha só que interessante, os dois são substantivos, né? Então, no caso deste sujeito aqui, que é pequenininho, fauna e flora, mas eu tenho dois núcleos. Fauna é núcleo, flora também. Então, como é que eu classifico esse meu sujeito aqui, que tem dois núcleos? Sujeito composto. Ok, pessoal? E aí, antes de eu avançar com vocês para o próximo tipo de sujeito, rapidinho volta aqui comigo para chamar a atenção de vocês. Daqui para frente, a gente precisa de bastante atenção, porque até então os nossos sujeitos estavam escritos na oração. Estavam ali fáceis de ser identificados porque eles estavam escritos. Daqui para frente, os sujeitos eles vão estar um pouco escondidos, então precisamos ficar atentos e usar o nosso conhecimento linguístico para identificá-los, tá bom? Então, vem comigo que o próximo tipo é o sujeito oculto. Olhem só. Acompanhe. Então, o sujeito oculto é justamente aquele que não aparece de forma explícita, ou seja, ele não aparece de forma escrita ou falada na oração, mas ele pode ser determinado por meio da flexão verbal, do contexto também, né? Então, o contexto me ajuda a definir. Esse tipo de sujeito também é chamado de elíptico, implícito, subentendido, enfim. São sinônimos esses termos, tá? E aí, então, vamos ao exemplo, né? Preservamos a natureza. É oração isso aqui? Sim, aqui está o verbo. Então, é uma oração. Se é uma oração, então eu posso começar o processo de definir sujeito e predicado, né? Ou melhor aqui, identificar sujeito, que é com isso que a gente está trabalhando. Então, olha só. Qual é o primeiro passo? Identificar o sujeito, e eu faço isso com aquela perguntinha, né? O que ou quem para o verbo. Então, quem preservamos a natureza, né? Preservamos a natureza e não tem mais nada escrito. Não consigo encontrar a palavra escrita aqui, professora. Bom, não está escrito, mas a forma verbal me informa isto aqui, tá? Preservamos. Eu digo, eu preservamos? Não. Eu digo, ele preservamos? Também não. Eu digo sempre o quê? Nós. Nós preservamos. Então, embora não esteja escrito, esse sujeito é possível de identificar, porque ele é o que nós chamamos de sujeito oculto e porque eu tenho o verbo, a forma verbal, que me ajuda nesse processo. Então, o sujeito dessa oração é um sujeito oculto, nós, né? Nós. Mas ele está oculto, tá? Como ele está oculto, né? Eu não vou aí me esforçar para encontrar núcleo nesse caso, tá? E eu já sei classificar. É um sujeito oculto, tá? Então lembra, ele não vai estar escrito na oração, mas a terminação verbal me ajuda a classificá-lo, ok? Aqui, eu separei esse exemplo aqui para mostrar para vocês como é que esse tipo de sujeito, ocultar sujeito, é bom para que o meu texto não fique repetitivo e nem fique repetindo o tempo todo a mesma palavra. Olha aqui, esse exemplo.
A conferência começa na próxima semana e reunirá líderes mundiais para discutir as questões climáticas. Bom, aqui eu tenho duas orações, né? A conferência começa na próxima semana. Aí, a primeira oração tem o verbo começa aqui. E o sujeito, para ser mais rapidinho, o sujeito aqui é conferência, tá, gente? Conferência. Aí eu vou para outra oração. A outra oração começa aqui, em reunirá líderes mundiais até o final. Até o final disso aqui é a outra oração. E aí o segundo verbo é reunirá, tá bem aqui. E aí, gente, nota que se eu dissesse assim, a conferência começa na próxima semana e a conferência reunirá líderes mundiais, isso aqui ficaria extremamente cansativo, não é? E sem necessidade de repetição em um espaço de texto tão curto. Então, o que foi que foi feito? Pegamos e ocultamos o sujeito, né? A gente oculta o sujeito e aí o meu texto tem fluidez. Então, sujeito oculto não é só para enfeitar o texto, não, tá, gente? É, na verdade, uma forma excelente de fazer com que o meu texto fique bacana e não seja repetitivo. Vamos avançar, então. Mostrei para vocês para que serve o sujeito oculto. Agora, vou para o sujeito indeterminado. E o indeterminado, gente, tem esse nome porque ele é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração ou no contexto, nem pela flexão verbal, embora nós percebamos que existe ali um sujeito acontecendo. Só não consigo definir qual que é, tá bom? Exemplo disso, queimaram a área de mata. Bom, isso aqui é uma oração? Sim, queimaram, né? Então, se é uma oração, tem a forma verbal queimaram, está aí, então eu posso iniciar o processo de identificação. O primeiro processo é perguntar, né? Quem queimou? Quem queimaram, né? Opa! Não consigo identificar porque não tem essa informação escrita aqui, né? Então, professora, mas queimaram. Eu vou dizer, eles queimaram. Pronto, o verbo me diz. Aí é que tá, gente. Primeira situação. Quando eu tenho o verbo flexionado na terceira pessoa do plural, que é o caso aqui, queimaram, essa condição aqui não é condição de sujeito oculto, é condição de sujeito indeterminado, tá? Então, esse sujeito é um sujeito que eu não consigo determinar, e aí o núcleo também não vai ser definido, e aí eu já vou direto classificar o meu sujeito como sujeito indeterminado. Tá bom, pessoal? Avançando. E aí aqui é justamente as situações em que acontecem o sujeito indeterminado. Então, olha só. O sujeito será indeterminado quando o verbo for flexionado na terceira pessoa do plural, como eu acabei de mostrar para vocês, sem fazer referência a um sujeito, né? Então, a gente viu, não tinha sujeito na oração, e o verbo na terceira pessoa do plural. Então, sujeito indeterminado, tá? Uma outra situação é quando ele for na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula si, tá bom? Conforme temos aqui mais um exemplo para mostrar para vocês novamente, sujeito indeterminado, né? Esqueceram de trancar a porta. Ora, já olha aqui. Tem o verbo tem. Beleza. Faço o que com esse verbo? Vou perguntar, né? Quem esqueceu? Né? Quem foi que esqueceram a porta trancada aqui? Quem foi? Não tem essa informação escrita na minha oração. E aí, o meu sujeito, como é que eu vou definir? Eu posso dizer que isso aqui é sujeito oculto? Não, porque verbo na terceira pessoa do plural. Então, não consigo definir o sujeito, nem o núcleo do sujeito, e o sujeito vai ser indeterminado, tá bom, pessoal? E aí, a gente vai para o outro caso, né, de sujeito indeterminado, que é justamente o verbo na terceira pessoa do singular mais si. Precisa-se de vendedores. Gente, olhem só. De novo, é uma oração? Sim, porque eu tenho aqui a forma verbal, né?
E aí, então, perguntamos. Já que é uma oração, eu posso ir para o primeiro passo de identificar o sujeito, que é fazer a pergunta. Então, quem é que precisa de vendedores? Opa, não tenho a informação escrita aí, professora. Posso dizer que é sujeito oculto? Não. Por quê? Porque o verbo está, olha aqui, na minha terceira pessoa do singular mais o si. Então, isso é caso de sujeito indeterminado, tá? Não vou conseguir determinar qual é o sujeito, não vou ter, obviamente, o núcleo, e aí o meu sujeito é indeterminado, tá bom? Como eu disse para vocês, ficou ali justamente escondidinho, mas até aqui eu vi orações com sujeito, gente, porque no sujeito oculto e no indeterminado existe um sujeito, tá? Só é um pouco mais difícil de definir no caso do oculto ou não é possível determinar, como no caso do sujeito indeterminado, mas o sujeito existe. E a gente chega, então, ao último ponto, que é a oração sem sujeito. Existem alguns casos em que o verbo não pode ser atribuído a um agente, vamos colocar assim. E aí, nesses casos, eu tenho oração sem sujeito. Me acompanhem para compreender um pouquinho melhor o que significa isso, olhem só. Então, oração sem sujeito ou sujeito inexistente ocorre em orações que possuem o estágio dos verbos impessoais, que são esses verbos que a gente não consegue atribuir a um agente, tá bom? Esses verbos impessoais são verbos que expressam os fenômenos da natureza, ou aqueles que indicam o tempo, né? Ajudam a indicar o tempo, que é o caso do que a gente chama de tempo cronológico, né? De horas, dias, enfim. Ou climático, né? Do tempo, da chuva e assim por diante, tá? E também o verbo haver, no sentido de existir. Ele também é considerado um verbo impessoal, tá bom? Vou mostrar para vocês exemplos que, novamente, com exemplos fica mais fácil. Olha só. Choveu muito ontem. O verbo em questão aí, choveu. É uma oração? É. O verbo está aí, choveu. Mas é uma situação em que o verbo se enquadra naqueles casos de sujeito indeterminado. Opa, oração sem sujeito, porque é o tal do verbo que indica aí fenômeno natural. Ora, olha que pergunta estranha. Quem foi que choveu? Eu posso responder essa pergunta com as informações dessa minha oração? Não. Claro que metaforicamente a gente pode dizer que alguém está chovendo, mas enfim, outros casos, outras aulas é que a gente está na análise da estrutura, tá? Então, nota o seguinte, é o caso do verbo que indica fenômeno natural, então eu já vou lá para me ligar e me lembrar da condição do sujeito inexistente ou da oração sem sujeito, tá? Então eu já vou direto, já não consigo saber que tem sujeito porque não tem, e se não tem sujeito, não tem núcleo, e aí, sujeito inexistente. Tá bom assim? Volta a cartela para o ar, por favor. Vamos continuar. Então, esse primeiro exemplo ilustrando o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Próximo ponto. Outro exemplo, olha só. Fazia frio durante aquela noite. Opa! Verbo indicando o tempo climático, né? Fazia frio. Ora, quando eu pergunto para o verbo, porque isso é uma oração, ela tem verbo, tá ali, fazia. Aí eu vou então perguntar para tentar encontrar o sujeito. E aí eu te pergunto, quem é que fazia frio? Dá para eu encontrar a resposta para essa pergunta nessa oração? Não dá. E junto com isso, nota o seguinte, é o tal do verbo impessoal, né? O verbo fazer, ajudando a indicar aí um tempo climático, meteorológico. Então, nesse exemplo aí, mais uma vez, eu tenho as condições para ter um sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. E aí, avançando. Era bastante tarde. É um sujeito? É uma oração? Sim, é uma oração. Está ali o verbo, era. Então, vou tentar encontrar o sujeito aqui. Pergunto, o que era? Bom, consigo responder com as informações dessa oração? Não consigo, né? Além de eu não conseguir responder com as informações dessa oração, ainda é o verbo ser
indicando aí tempo que já passou. Um tempo que já foi, passou. Tempo transcorrido que a gente chama. Em algumas gramáticas a gente encontra essa afirmação. Então, isso aí também é um caso de sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Temos mais um exemplo aí. Há uma floresta virgem aqui. Isso é uma oração? Sim. Está ali a forma do verbo haver. Há. E aí, pessoal, vou então tentar perguntar para ver se eu encontro o sujeito, né? Primeiro passo para encontrar o sujeito. Então, o que há? Né? Quem há? Consigo responder aqui quem há? Ah, professora, uma floresta virgem. Calma, gente. Aí, nesse caso aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque o verbo haver, sempre que ele indicar o sentido de existir, que é o caso aqui, ele é um verbo impessoal, tá? Verbo haver indicando existir é assim, né? Existe uma floresta aqui, então, verbo haver indicando existir. Então, quando isso acontece, ele é um verbo impessoal, e aí o sujeito é inexistente ou a oração é sem sujeito, como a gente pode dizer, tá bom? Então, pessoal, existem os casos em que a oração é sem sujeito e vocês viram que são casos específicos, casos bem específicos, né? Você vai ali estudar, observar a questão do verbo impessoal, mas, nesse momento, vamos focalizar na questão de orações que têm sujeito, saber identificar o sujeito, e aí, depois de identificá-lo, pensar em classificar, tá bom? Em sujeito simples, composto, oculto ou indeterminado, tá bom? E assim, a gente vai encerrando essa aula.